Boa noite, meus irmãos. Uma honra, mais uma vez, uma alegria estar com todos vocês aqui nessa noite, né? Para louvar e adorar o nome do Senhor. E quero compartilhar algumas canções e quero compartilhar depois a leitura da Palavra de Deus com bastante tranquilidade, sabendo que realmente eu estou em casa, né? Como a Sônia falou. De fato, eu estou entre amigos, eu estou entre meus irmãos, né? Meus pais, minhas mães. E até meus filhos, porque cada criança que eu vejo passando por aí, eu sinto um afeto, um carinho todo especial, como se fosse por minhas próprias crianças lá em casa. Existe um verbo que foi redefinido recentemente, né, que é o verbo seguir. A propósito de um programinha de computador chamado, não sei se é programa de computador, não sei nem que nome é aquilo, na verdade, né, chamado Twitter, né? E no Twitter você segue alguém ou algumas pessoas e você é seguido também, né? Por algumas, às vezes você é perseguido também, né? Então, quando se trata de Twitter, a pergunta sempre é quem você está seguindo, né? E a gente nem pergunta quem está seguindo a gente, porque nem vai saber, na verdade. Mas essa talvez seja a grande pergunta da nossa vida, e eu queria que fosse a nossa grande pergunta nessa noite. A quem nós estamos seguindo? Jesus nos convida para segui-lo, né, para andar com ele. Marcelo Miranda mandou essa letra para mim. Vou palmilhando o mundo afora, ruas e avenidas, de certo o sol não saber quando chegar. Desenho planos, traço a vida, como se eu fosse o autor, pura ilusão eu sei, acordo sempre que a dor, que a dor. Os pés cansados se entregam, a alma pede água, a mente voa inquieta, indócil a procurar porquês. Então eu sinto a brisa doce, que nem sei de onde vem, mas refrigera a alma, e voa, soa como um doce som. Ainda que a vida às vezes doa, contigo eu quero prosseguir. Não sei pra onde, quando, e muito menos como, mas sei a quem eu vou, sei com quem eu vou seguir. Vou palmilhando o mundo afora, ruas e avenidas, por certo o sol não saber quando chegar. Desenho planos, traço a vida, como se eu fosse o autor, pura ilusão eu sei, acordo sempre que a dor, que a dor. Os pés cansados se entregam, a alma pede água, a mente voa inquieta, indócil a procurar porquês. Então eu sinto a brisa doce, que nem sei de onde vem, mas refrigera a alma, que soa como um doce som. Ainda que a vida às vezes doa, contigo eu quero prosseguir. Não sei pra onde, quando, e muito menos como, mas sei com quem eu vou, sei a quem eu vou seguir.
cantar juntos agora. Cuida dos passarinhos e também da flor, né? Dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida dos passarinhos e também da flor, eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja o sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso e põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo e faz a vida ganhar maior sentido. Cuida
Seria um pecado o Gladir vir aqui na chácara e não cantar Paz e Comunhão, né? O hino oficial da nossa comunidade, e a gente gosta muito de cantar porque essa música é muito acolhedora, né? Muito legal cantarmos juntos, ainda mais com o autor da música. A gente queria saudar as pessoas que nos visitam hoje, e a gente tem um folder aqui no nosso espaço, depois da nossa reunião. A gente gostaria que você que nos visita pela primeira ou segunda vez estivesse preenchendo esse folder. Através desse folder a gente pode conhecer você melhor, podemos divulgar nossas programações. Temos um grupo na comunidade que ora durante 30 dias pelas pessoas que preenchem esse folder. Então não deixe, no final aqui a gente vai estar um pouco tumultuado hoje, que nós estamos tendo o nosso Arraiá dos Brasis. Né? Depois aqui da nossa reunião nós vamos ter um espaço de confraternização com comidas, com doces. Mas não deixe de procurar lá o pessoal da recepção preencher esse folder. Se você nos assiste pela internet, lamentamos muito, você não vai degustar das comidas, mas você pode também preencher o folder aí pelo espaço do visitante, e a gente também vai estar orando pela sua vida. E se você nos visita também, pertence a uma outra comunidade, gostaríamos de desejar a bênção do Senhor sobre a sua vida, leve o nosso abraço, o nosso carinho à sua comunidade também, tá ok? O nosso próximo aviso é sobre o nosso curso do Télios. Né? A gente vai ter, sem ser nessa semana que entra, na outra, a presença do Bosman. E o curso dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter os cursos de quinta a sexta, do horário das 19h30 até as 22h. Né? O tema aí está escrito Promessa e Cumprimento, mas para quem faz o curso como aluno regular do Télios, é o curso que tem o nome Hermenêutica, eu esqueci o outro nome. Hermenêutica Reformada, tá ok? Então, a gente está fazendo também uma promoção. Se você quiser assistir como ouvinte, a gente está cobrando uma taxa de R$50. Se você é aluno regular do Télios, aí sim você vai receber o livro, e daí o custo é um pouquinho maior, R$75. Mas não deixe de, se você tem essa semana livre, participar. O Bosman tem feito as suas visitas ao Brasil, e toda vez que ele vem aqui, ele não escapa. A gente cata ele e traz ele para ministrar a palavra, para instruir-nos, e é sempre um tempo muito bom. Então, no final também, lá no espaço, você pode fazer a sua inscrição. Se você conhece um pouquinho de grego e hebraico, você tem a chance de ter o Bosman também na parte da manhã, né? Das 9 às 12. E ele vai estar dando um outro curso, que é exegese bíblica. E nesse curso também vai ser apresentado aí um software que está sendo desenvolvido já há algum tempo. E também vocês vão poder conhecer, se você puder fazer esse curso também. Né? Mas aí o público-alvo é um pessoal que tem um pouquinho mais de capacidade. Senão, nas aulas normais do Bosman, a gente costuma boiar, imagine se a gente souber grego e hebraico. Né? Então, é um público mais capacitado aí, mas não deixe também de estar procurando as informações no nosso site e aqui na secretaria, tá ok? Meu próximo aviso é sobre o Gladir, né? Vocês têm a chance de levar o Gladir para casa também, né? Através dos CDs e do DVD do Gladir. Muita gente chega lá na banquinha e fala assim, cadê a música Cuida do Passarinho? Então, eu vou falar mais uma vez. A música Cuida do Passarinho chama-se Paz e Comunhão, e não está nos CDs, está no DVD, então você vai ter que levar o DVD. A música Paz e Comunhão foi gravada pelo Guilherme Kerr no disco Dia de Visitação. Né? O Gladir cedeu a música, mas as outras músicas do Gladir são imperdíveis também. Ontem a gente ficou sabendo que teve gente que ouvindo o Gladir quase bateu o carro. Né? Por quê? Porque o Gladir tem essa capacidade de escrever coisas do ordinário e fazer a gente pensar no extraordinário. E a pessoa... Né? Quase que entrou em transe e quase bateu o carro. Então, cuidado, o Gladir também é perigoso para ouvir no carro. Tá bom? Mas a gente tem o espaço lá, a nossa banquinha também, o pessoal vai estar vendendo os discos do Gladir e o DVD também, onde tem Paz e Comunhão, Cuida do Passarinho. Tá bom? As nossas crianças, nós vamos ter também, na última semana de julho, a nossa escola bíblica de férias. Então, se você tem criança na faixa aí de 5 a 11 anos, esteja escrevendo os seus filhos com o pessoal do Chácara Kids. Vai ser aqui no Espaço Paineiras mesmo, e o tema é Em Busca do Tesouro, o Livro dos Segredos. Então, se você tem criança nessa faixa de idade, não deixe de estar escrevendo, procurando ou mandando um e-mail também para o tulio@chakraprimavera.org.br. Por falar em crianças, vamos chamar nossas crianças, nós vamos orar por elas. Elas também vão ter o tempo delas lá no Chácara Kids. Cuidado com a pipoca aí, criançada. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pelas nossas crianças, te agradecemos pelo privilégio que temos de tê-las conosco,
de serem presentes do Senhor e também desafio para a nossa vida, para testemunharmos a Tua palavra a elas. Pedimos pelo tempo que elas terão agora com os professores e monitores do Chácara Kids. Que o Senhor fale aos corações delas, transmitindo, plantando a Tua palavra, para que todas cresçam no pleno conhecimento do Senhor, Pai. Abençoa a gente também, que vamos continuar aqui te louvando, buscando a Tua presença e ouvindo a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda nos avisos, né? Eu tenho um site, gostaria de indicar, Gladir Cabral, é www.gladircabral.com.br. Nesse site tem um blog, e no blog eu disponibilizo várias canções, inclusive essa Paz e Comunhão está lá também. Tá? Então você pode baixar para o seu computador, para ouvir em casa. E tem um disco inteiro lá, que é o disco Amigos de Jesus, que já está esgotado, que não tem como duplicar de novo, também não é interessante. Eu deixei lá disponível para quem quiser ver a letra, ouvir as canções, e se quiser se interessar em baixar, fique à vontade. É para isso mesmo que elas servem. Né? E também quero aproveitar, agradecer pela hospitalidade dos irmãos, né, nesses 2 dias que eu tenho estado aqui com vocês, e agradecer principalmente na pessoa do Euline, né, da família dele, né? A Adriana, o Marquinhos, que eu tirei da cama, né? O Marcos está dormindo na sala, a Laurinha, a Lívia não pude conhecer, né? Mas eu quero agradecer de coração por toda essa hospitalidade, esse carinho que realmente são comoventes, né? Nós nos sentimos em casa e entre amigos, entre irmãos mesmo. Muito obrigado, de coração. Quero ler uma passagem da Escritura que fala da história de Abraão. Abraão, um homem já de idade avançada, recebe a visita de anjos, ou a visita do Senhor, em forma de 3 anjos, né? 3 pessoas. E ele não sabe muito bem o que vai acontecer, mas ele está fazendo o máximo para ser hospitaleiro. E a determinada altura, conversando com esses homens, ele ouve a seguinte pergunta de um deles: onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu Abraão. Então, disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Acho comovente essa passagem, não é? De Abraão, ele que tinha esperado uma vida inteira pela alegria de um filho em casa, né? De repente Deus faz a promessa e que depois, de fato, se cumpriria. E Abraão, cabelos brancos, quem sabe já frágil na sua saúde, na sua força física, tem a alegria de pegar nos braços seu filho. E andando e brincando e com a criança, e andando pelo quintal e vendo as roupas estendidas, né, as fraldas no varal. Eu fico imaginando o sorriso de Abraão e o olhar de Abraão e Sara, aquele olhar 43 entre os dois, né? Como quem diz, só nós sabemos, né, do que Deus é capaz. Não há impossíveis para Deus quando Ele resolve fazer milagres em nossa vida. Fruto que nasceu no tempo de não se nascer, flor que perfumou o vento,
quando estava para morrer. Luminoso firmamento, brilho do entardecer, glória de um deserto imenso, florescer. Olha meus cabelos brancos, os cabelos de Abraão, passos e caminhos tantos, os meus dias quantos são, incontáveis movimentos, todos fora da estação, mas que no devido tempo vingarão. Riso tão inoportuno, oportuna promissão, poesia de menino, profecia de ancião. Olha o berço lá no canto, olha a roupa no varal, ouve o canto de acalanto, sabiá no laranjal, lírios dançam pelo campo e eu dou voltas no quintal. Acabou-se o que era pranto, afinal a alegria dos pomares, renovada floração, recomeço das idades, um milagre temporão. Olha meus cabelos brancos, os cabelos de Abraão, passos e caminhos tantos, os meus dias quantos são, incontáveis movimentos, todos fora da estação, mas que no devido tempo vingarão. Outro fruto importante na vida da gente é a poesia, é a arte, não é? Eu me lembro de um poema, e trouxe aqui para ler um poema do Fernando Pessoa, um poema intitulado O Tejo é Mais Belo. O Tejo é o nome de um rio de Portugal. É o rio mais importante de Portugal, é o rio mais famoso de Portugal. O Brasil é terra de muitos rios. Nós temos uma riqueza de águas tão grande. Nós temos rios tão imponentes. Nós temos o Rio Solimões, o Rio Negro. Nós temos o Rio Amazonas. Né? Nós temos o Madeira. Nós temos o Rio São Francisco, que mais do que um acidente geográfico, é um acidente cultural, né? Porque aquilo produz um mundo à parte. Né? Por onde passa o São Francisco, existe uma cultura toda em volta, né? E lá para o sul também nós temos alguns rios que nos são muito queridos e muito amados. Nós temos o Rio Paraná, nós temos o Rio Uruguai, o Rio do Peixe, temos o Rio Itajaiaçu, que de vez em quando insiste em sair do seu leito, desavisadamente. Eu nasci à beira de um rio, à beira de um afluente do Rio Itajaiaçu. Um rio não muito grande, na verdade um rio que tem um nome
de Rio Pequeno. O Wilson deve saber muito bem. Não sei onde é que ele está. Onde é que está esse... Ah, lá está lá ele. O Rio Pequeno. Outro dia eu fui a Itajaí para rever os meus lugares de infância, que eu gosto muito de fazer isso. E às vezes eu levo minhas filhas para mostrar para elas, aqui que eu estudei, primeiro ano, primeira série de ensino fundamental. Essa foi a casa que eu morei, tarará. E outro dia eu passei pelo Rio Pequeno. E eu fui ver o Rio Itajaí Mirim. E constatei, para minha tristeza, que ele estava coberto de aguapés. Alguma coisa aconteceu ali, algum desequilíbrio ecológico, não sei, as plantas cresceram, tomaram conta do rio. E de modo que já não era mais visível o leito, né, a face das águas. O rio Itajaí Mirim não é o Amazonas, não é o rio Nilo, mas é o rio da minha aldeia, é o rio da minha terra. E ele reflete um pouco e simboliza para mim aquilo que é o meu povo. E a voz do meu povo está dentro de mim também. O meu povo está dentro de mim. O Brasil está dentro de nós. E talvez seja a maior riqueza que a gente traga no peito, no coração. Tá? Não é o Estado, não é o governo, não é... Não, é a nossa cultura, a nossa história, a nossa gente, é o nosso povo. O rio da minha infância. Jorge Camargo. O rio da minha infância corre entre minhas veias e suas águas passadas levam-me em suas teias. Ando por suas margens, piso em suas areias, brinco por suas praias, noites de lua cheia. Nas águas do São Francisco, nas curvas do Itajaí, nas fontes do Rio Bonito, nas pedras do Tibagi, encontro sombra e descanso, canoa, remo e cordel, histórias, porto e remanso, cordame e carretel. Entre as águas e o barco, uma voz diz assim: estou em minha terra e minha terra está em mim. Está em mim o meu povo, está em mim sua voz. Fundo de tudo é o todo, lugar do eu é um nós. Nas águas do São Francisco, nas curvas do Itajaí, nas fontes do Rio Bonito, nas pedras do Tibagi, encontro sombra e descanso, canoa, remo e cordel, histórias, porto e remanso, cordame e carretel. Entre as águas e o barco, uma voz diz assim: estou em minha terra e minha terra está em mim. Está em mim o meu povo, está em mim sua voz. Fundo de tudo é o todo, lugar do eu é um nós. Lugar do eu é um nós, lugar do eu é um nós. Quero convidar agora a todos a lermos a palavra de Deus. E eu quero depois compartilhar uma canção, mas primeiramente a leitura, então, do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6.
partir do versículo 45. Marcos 6, 45 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, ali amarraram o barco, e logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhes que pudessem, pelo menos, tocar na orla de seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Vamos orar. Senhor, mais uma vez lemos Tua palavra, a Escritura Sagrada. E mais uma vez, Senhor, nós podemos ouvir o vento, o sopro, o sussurro do Teu Espírito em nossos ouvidos, mas desejamos também em nossos corações. Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra. E nós sabemos que de nossa própria razão não conseguiremos atingir a profundidade da Tua palavra. E também com a nossa própria emoção e nosso próprio desejo, nossa própria força, nós também não vamos querer nada com ela e nem querer vivê-la, e nem amá-la, e nem desejá-la. Então, Senhor, nós te pedimos que o poder do Teu Espírito toque a nossa mente, o nosso coração, ao ponto de amar e desejar Tua palavra, como o alimento mais precioso, como se toda a nossa vida dependesse dele. Em nome de Jesus. E que as palavras dos nossos lábios e que o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Amém. Quero cantar mais uma canção antes da meditação da palavra e quero convidar os irmãos a me ajudarem no refrão. É um samba, né? Nunca menospreze uma semente. Esse é o Jorge também. Nunca menospreze o impulso criador. Seja um beija-flor. A gente falou de passarinho, né? Seja um beija-flor. Então não desista. Procure provar, experimentar o amor de Deus. Mas a parte que eu queria que nós cantássemos juntos é essa. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Vamos ver? Deixe os... pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. É como diz o hino, né? Deixe a luz do céu entrar, né? Deixe o sol em ti nascer. Nunca menospreze uma semente. Não despreze o impulso criador. Olhe
que prove, ouça, cheire e tente. Feito um curioso beija-flor, não rejeite os tímidos começos, eles também rumam aos finais. A deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Veja o brilho frágil de uma estrela. Ela inspira múltiplas canções em seus filamentos de centelha. Podem se esconder constelações. Baile no compasso das palavras. Salte sobre as linhas das tensões. Sente-se à beira da calçada. Cante ao som dos velhos violões. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar, consolar. Deixe-se levar pelo amor, pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar, pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor, sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Ok. Então, não dá para negar que o nosso povo está dentro da gente mesmo, está em nós, né? Não tem como sair disso, da nossa brasilidade. Negar a nossa brasilidade é negar a nós mesmos. Deixa eu só pegar aqui. A primeira canção, que falei de Abraão, falava de milagre, de uma coisa poderosa, grandiosa que Deus fez na vida dele, né? Depois, nas outras canções, e nessa última também, ela fala de coisas grandiosas que podem ter começos bastante singelos, bastante humildes. Ela fala das coisas que Deus pode fazer criativamente em nossa vida. Essa passagem de Marcos, ela é tão profunda, eu até me atrevo aqui a pregar sobre ela, mas com muito temor e tremor. Tremor vocês já viram, que eu acho que deve estar tremendo mesmo. E não sei se mais temor ou mais tremor, não sei dizer qual dos dois. Né? Porque, claro, a palavra de Deus é sempre profunda e a nossa leitura é sempre limitada e condicionada. Né? Mas, o que fazer? Ai de mim se não pregar o evangelho, eu não posso ficar calado, eu tenho que ler a palavra e tentar refletir sobre ela junto com os irmãos. Eu me lembro de duas passagens interessantes da minha vida, né? Uma no passado bem, quando eu era criança, quando eu era pequeno, e outra depois, há pouco tempo atrás. Quando eu era pequeno, uma lembrança de infância, de um final de semana de verão, em Itajaí. E eu me lembro que eu queria muito ir à praia.
criança, quando quer ir à praia, os pais sabem como é que é isso, né? Como é que essa vontade vem e chega e a criança fica realmente... Eu ficava com muita expectativa daquele sábado, não é? Porque meu pai havia prometido que ia nos levar à praia. Mas naquela época, em Itajaí, meu pai prometendo me levar à praia significava que ele, provavelmente, na bicicleta, ele pedalaria a bicicleta, a minha mãe ficaria atrás e eu ficaria na frente do guidão. Era esse o programa naquela época, né? Quer dizer que para o meu pai talvez não fosse lá um programa tão interessante assim. E a gente costumava ir naquelas praias de Itajaí ali, né? Praia cabeçudas e tal, né? Quem é de lá? Mas aquele final de semana choveu muito, choveu a cântaros, choveu muita, esfriou. Eu fiquei muito chateado, eu queria muito ir à praia, mesmo assim. Mas meu pai não queria, imagina, sair na chuva para ir para a praia. Então, lembrando daquelas passagens bíblicas de Jesus, acalmando o mar, acalmando as tempestades, Moisés, me enchi de coragem e fui para o fundo de casa. Tinha um matagal, e era muito apropriado, muito interessante, né? Bem a propósito, porque não tinha ninguém para me ver, né? O que eu iria fazer? Porque eu ia, na verdade, testar os meus poderes. Eu ia me dirigir aos ventos, à chuva, eu ia mandar tudo parar, que eu queria ir à praia. E, de fato, eu fiz isso. Fiz isso. Para o meu aprendizado, eu fiz isso. Porque de lá das alturas, Deus respondeu com um retumbante não, né? Evidentemente. Que eu não era... Quem era eu, né, moleque? Para querer isso. Eu me lembro desse momento em que eu queria um milagre a todo custo. E o outro momento foi bem recente. Peguei minha sobrinha e estava à beira da Lagoa da Conceição. Ela bem pequenininha, Marina. E brincando com ela, jogando aguinha. E de repente eu... Sabe aquela história de você jogar a pedra e ela pular? Eu pensei assim, essa menina acho que nunca viu isso, eu vou fazer isso agora. E aí eu peguei e falei para ela, quer ver o que eu vou fazer agora? Fazer essa pedra pular em cima da água. Ela não acreditou muito no que eu era capaz de fazer isso. E então eu me abaixei bem, mirei e com toda a força possível, evidentemente, joguei e o milagre ocorreu. A pedra pulou, de fato. E ela olhou para mim com os olhos arregalados, né? Porque ela não esperava isso do tio, evidentemente. E eu também, aí fiquei eu arregalado com os olhos, assim, porque eu não esperava a reação dela, na verdade, tão forte. Porque na cabeça dela, diante dos olhos dela, parecia que um milagre estava acontecendo, né? A pedra estava andando sobre as águas. Bom, 1 a 1 então, pelo menos um milagre eu fiz, digamos assim. A passagem de Jesus que nós acabamos de ler fala sobre milagres e assim, é meio difícil falar de milagres, porque se existe uma coisa mal usada ultimamente, é a questão dos milagres. Se existe uma palavra explorada, abusada, é essa palavra. Há um desejo muito grande por milagres na face da terra. E há pessoas mercadejando milagres, vendendo milagres, prometendo milagres. E fazendo grandes noites de milagres, grandes tardes de milagres, grandes concentrações de milagres, né? De modo que é uma palavra que, de modo geral, eu tento evitar. Eu quase não uso a palavra milagre. Eu prefiro trabalhar mais com outras palavras. Mas o que é milagre? Há um livro muito importante de um escritor chamado C.S. Lewis. Ele tem um livro chamado Milagres. E gostaria de indicar para que vocês, os que se interessarem por esse assunto, quiserem fazer uma leitura realmente proveitosa, profunda, né? O livro se chama Milagres, não sei se é da Mundo Cristão, acho que é da Mundo Cristão, não me lembro agora da editora, C.S. Lewis. Ali ele trata dessa questão dos milagres, o que é milagre e como lidar com o milagre. Existe um problema sério teologicamente, né, os milagres, porque se Deus é o criador da natureza, se Deus é o criador das leis naturais, não pode haver milagres, porque os milagres são uma contradição, é Deus contradizendo a si mesmo. Ele inventou as leis, ele quebrou as próprias leis, né? Então essa concepção de milagre é realmente rígida e nos leva a um impasse, nos leva a essa encruzilhada. E agora? Como é que a gente sai disso? E o Lewis propõe o seguinte, que
a gente tem que entender que a natureza é obra de Deus, mas tem que entender os milagres num contexto muito mais amplo, muito maior do que o mundo criado, o mundo que a gente chama de natural. As coisas que a gente acha que são a natureza. E diante desse contexto maior, mais amplo, Deus não entra em contradição. E os milagres não são contraditórios. Pelo contrário, os milagres estão em completa harmonia com o caráter de Deus, com o poder e com a majestade de Deus, com a vontade de Deus, quando eles ocorrem. Mas eu não quero trabalhar com um milagre sob essa definição, que milagre é o sobrenatural. Não quero trabalhar com esse conceito, que é correto até, dizer que milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, quando Deus age sobre a natureza, né, das coisas. Eu quero tentar chamar mais para o meu lado, que é o lado da poesia, da literatura. Eu quero interpretar o milagre. Milagre é quando Deus resolve ser criativo. Milagre é quando Deus resolve ser imaginativo, usar a imaginação e ver as possibilidades do mundo e ele traz alguma coisa, um tempero novo e faz uma coisa nova na nossa vida. Eu vejo milagre nessa perspectiva, talvez mais poética, teologicamente questionável, eu já falei isso outras vezes, mas poeticamente bem tentadora, dá até para a gente pensar em fazer uma canção. Quem sabe a próxima canção vai ser sobre isso. Se eu fizer, eu mando, eu boto o MP3 e divulgo para vocês a canção. Sobre esse milagre, Deus imaginando outras possibilidades. Talvez seja isso, Deus criador e Deus criativo, fazendo atos criativos e por isso curando as pessoas. Eu quero convidar a essa leitura de novo de Marcos, capítulo 6, eu quero convidar a gente a caminhar em alguns momentos aqui, alguns passos importantes desta passagem bíblica. Eu gostaria de chamar para 5 momentos da passagem, chamar a atenção para 5 momentos desta passagem. Primeiramente, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o modo como Jesus orienta seus discípulos, o modo como ele não deixa os discípulos sem guia, sem pontos de coordenação, não é? Tinha sido um dia bastante cansativo para Jesus, muitas caminhadas e uma multidão enorme acompanhando Jesus, pessoas carentes, doentes, enfermos, pessoas possessas por espíritos, perturbadas emocionalmente, mentalmente, pessoas carentes de ouvir a mensagem do Evangelho, sedentos de mudança ao redor de Jesus. No final daquele dia, Jesus havia feito o milagre mais grandioso, mais espetacular e mais discreto de Jesus. Ele havia feito a multiplicação dos pães. Espetacular porque não é todo dia que a gente vê um milagre desse. Jesus com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, alimentando mais de 10 mil pessoas, talvez 15 mil pessoas, vai saber. É uma coisa absurdamente impressionante. Como é que Jesus, dividindo os peixinhos, ele consegue multiplicar o alimento até encher 12 cestos. Tudo ocorreu naquele dia. Tudo ocorreu naquele dia. E acho que, na verdade, foi coisa demais que ocorreu naquele dia, na mente, na vida, na cabeça daqueles discípulos. Então, Jesus sabe muito bem dos limites dos seus discípulos e ele os orienta, olha, vão para Betsaida, vão para a casa de Pedro, de André, descansem lá, passem uma noite lá. Amanhã eu vejo vocês, amanhã eu me encontro com vocês. É isso que ele faz. E uma palavra que chama a atenção aqui, ela está no versículo 45, é que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. E isso quer dizer que certamente os discípulos não estavam muito convencidos de que deveriam entrar no barco sem Jesus. E faz sentido, é muito ruim entrar no barco sem Jesus. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Talvez ele queira poupar os seus discípulos de algumas coisas que estavam ocorrendo naquele momento e que só o Evangelho de João explica, lá no capítulo 6. Quando diz que a multidão estava pronta para fazer de Jesus um rei. Porque não é todo dia que a multidão encontra alguém que dá comida de graça para todo mundo. E cura. Então, não é todo dia que a multidão encontra alguém que cuide de saúde, educação, não é? Que mais? Alimentação. 3 coisas que Jesus fez no único dia para uma multidão. Então, claro, a multidão estava disposta a proclamar Jesus seu rei e abrir um processo de revolução
contra os governantes daquele lugar. E é lógico, da Palestina. E é lógico, isso significava mexer com Herodes, mexer com o Império Romano e tudo isso. Jesus sabia de todas essas coisas, segundo o evangelista João. João 6. Ele sabia de todas essas coisas. Quem sabe, Jesus está querendo poupar os seus discípulos desse tipo de tentação. A tentação do poder, a tentação dos engajamentos assim, imediatos, a tentação de confundir o reino de Deus com um projeto político, econômico, imediato. Então, talvez por isso, não sei, mas talvez por isso, Jesus tenha recomendado aos seus discípulos e insistido, vão para Betsaida. Eu sei o que eu estou fazendo. Galileia era um pavio de pólvoras. Havia espiões de Herodes por toda parte. E Jesus sabia muito bem que uma revolta naquele momento popular iria estragar toda a concepção, todo o seu ministério, tudo aquilo que ele veio fazer na terra. Então, esse modo como Jesus orienta, Jesus não deixa os discípulos desprotegidos diante de uma situação crítica como essa, nesse momento histórico, Jesus os encaminha. Então, isso eu acho interessantíssimo. O coração de Jesus é um coração de um rabino, de um rabi, de um mestre verdadeiramente, porque ele se preocupa com os seus discípulos e os coordena e orienta na vida. Segundo lugar, que chama atenção, irmãos, é o modo como Jesus se relaciona com a multidão. Porque Jesus não apenas se preocupou com os seus discípulos, mas logo que os discípulos entraram no barco, ele voltou-se para despedir-se da multidão. E, de novo, há uma certa ênfase aqui, porque aparece no versículo 45 e no 46. Ele despedia a multidão. E depois, tendo despedido a multidão, subiu para orar. Então, Jesus se despede da multidão de modo digno. Ele encaminha, segundo algumas traduções, ele encaminha a multidão para as suas casas. Porque certamente alguns mais exaltados já estavam vindo para Jesus com esses projetos, esses sonhos de mudança política. E Jesus vai dizendo, ensinando, não é o momento, não é isso, o reino de Deus não é o que você está imaginando. Ou ele dizendo, vão para suas casas, hoje já aconteceu muita coisa aqui, muita coisa grandiosa, vão para suas casas. Depois nos encontramos, depois continuamos. Há muita coisa para ser feita, há muita coisa para acontecer ainda. Tem muita gente que eu quero chamar para o meu rebanho. Então não é agora o momento da virada. Então Jesus vai encaminhando e tratando com amor e orientando também o povo, orientando a multidão. A mesma multidão para a qual ele tinha olhado com olhos de emoção e de carinho, porque ele via que aquela multidão eram como ovelhas que não têm pastor. Ele tinha um sentimento, afeto, porque Jesus também, além de tudo, havia nascido ali, no meio do povo. De gente humilde e de gente do povo. E Jesus amava aquele povo. Amava, como amava a humanidade. Com tanto carinho, com tanto amor. Nem todos os governantes têm esse mesmo amor pelo seu povo. Nem todos os governantes amam o seu povo. Não é? E eu digo isso num momento tão importante, né? Nós vivemos este ano um ano de campanha eleitoral, não é? De candidatos, de propostas e de várias visões do que o Brasil deve ser, para onde o Brasil deve caminhar. Não é? E isso tudo vai caracterizando este ano como sendo um ano muito, muito importante para nosso futuro como Brasil, como nação, né? Como país. E eu entendo a multidão e, de certa forma, compreendo por que a multidão queria fazer de Jesus um rei. Ainda que equivocadamente, eu entendo. E se eu estivesse lá, talvez eu estaria no meio da multidão, dizendo a ele que vai ser o nosso governante. Né? Se entre os nossos candidatos eu tiver um candidato a presidente da República que tem um projeto, uma proposta que traga alimento, saúde, educação para o meu povo, conte comigo, eu quero apoiar essa pessoa. Se essa pessoa realmente vai lutar para que haja educação, saúde e esses valores todos preciosos no nosso povo. Então, é claro que a multidão queria, mas é claro que Jesus Cristo orienta com muita paciência. Ele não agride a multidão, ele não despreza a multidão, mas ele orienta.
Terceiro passo importante, irmãos, nesse texto, eu queria chamar a atenção, é para o modo como ele se relaciona com o Pai. Então, como ele se relaciona amorosamente com os discípulos, como ele se relaciona amorosamente com a multidão. Mas o texto também fala que Jesus se relaciona com o Pai, ele busca a Deus em oração. Tendo despedido a multidão, ele subiu a um monte para orar. Então, imagina, ele vence todo o cansaço de um dia de caminhada, de ensino, de insistência, de cura, de suor, de tensão. Ele vence tudo aquilo e ainda tem forças para orar. Ele precisa orar. Aliás, até exatamente por isso, porque ele está cansado, ele quer orar. Porque ele sabe que a oração revitaliza. E Jesus tem essa concepção, e ele ensina-nos que é importante a oração na nossa vida. Porque nos momentos mais tensos e angustiantes da vida de Jesus, mais pesados, são os momentos em que ele procura o Pai em oração. E ele procura esse Pai em solitude. Ele vai para as montanhas. E geralmente Jesus gostava dos lugares desertos, né? Porque, claro, ele já estava ali, havia passado um dia inteiro com um monte de vozes. Jesus, mestre, 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 mestre. Muitas demandas, muitas solicitações. Ele queria um espaço sozinho, ele e o Pai. E ele busca a solitude. E a solitude é muito saudável na nossa vida. Eu sei que a solidão devora, não é como diz o poeta? A solidão devora a gente. Se sentir só, estar só nesse mundo é uma coisa terrível. Mas a solitude é muito saudável. Ficar sozinho para caminhar, para orar, para andar com Deus faz muito bem ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso físico, à nossa vida. E Jesus nos ensina isso. Alguém podia pensar, mas ele não precisava orar. Ele já é o Filho de Deus. Ele já tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nele já habita a divindade. Então, a rigor, ele já está junto ao Pai. Ele não precisaria subir aquela montanha para orar. Não precisaria. Mas assim como ele é 100% divino, ele é 100% humano também. Ele sobe a montanha para falar com o Pai. Ele nos ensina quão importante é a busca de Deus, da intimidade, da comunhão com Deus na nossa vida. Abba, Pai. A gente vive num mundo bastante corrido, eu e vocês, não é? Tantos afazeres, não? A semana já vai começar, a gente já começa a se descabelar, não é assim? Se bem que estamos em julho, tudo sob controle. Férias para os estudantes todos, alívio para os professores, né? Desespero dos pais, paciência, né? Tem sempre o outro lado, né? Mas a gente vive nessa correria tão intensa, não é, irmãos? E quanto maior é a nossa correria, maior será a nossa necessidade de termos momentos de oração. Mas, contraditoriamente, a gente acaba diminuindo a nossa vida de comunhão com Deus, infelizmente, por causa da correria da vida. Às vezes, por causa de boas razões, por causa do trabalho, de ajudar alguém e tal. E, às vezes, por as razões mais banais. E nos distraímos, às vezes, com os brinquedos mais curiosos. Um MSN da vida. Já depois abre outra janela, né? Assim, fala com um, fala com o outro. Aí quando você olha no relógio, 10 horas. Aí quando você olha no relógio, 11 horas. Sim, rapidinho passa o tempo. E você responde, e nem começou a responder os e-mails, porque você está no MSN conversando com alguém não sei aonde. Então, nós nos distraímos tanto. E temos tantos aparelhinhos, e celular, e page, não sei do que, e computador, e telefone, isso e aquilo. E nos enchemos de um monte de compromissos. E enchemos o nosso tempo de um monte de atividades que acabam tirando aquela sagrada solitude tão importante na nossa vida. Já não temos mais momentos de solitude, porque onde quer que a gente vá, vai ter o nosso celular nos seguindo. Alguém vai nos alcançar e vai nos trazer para o trabalho, para a vida, para a luta. Valorize os momentos de comunhão, separe os momentos para estar com Deus em oração. O quarto item é quando Jesus Cristo está lá em oração, alta madrugada, 3 da madrugada.
e ele olha para o mar e ele vê os discípulos, porque havia batido um vento muito forte. E os discípulos estavam naquela mesma barca, lutando contra os ventos e as ondas. E de lá de cima, do seu momento de oração, Jesus percebe que lá embaixo, no lago, os discípulos estão em apuros. Eu acho impressionante que a espiritualidade de Jesus não o separa, não o aliena totalmente das necessidades dos seus. Mesmo que ele sabe que está com o Pai, e é bom estar com o Pai, ele sabe também que precisa descer da montanha e ajudar aqueles 12 que estão lá embaixo. E ele desce. E aí acontece, talvez, o momento mais curioso dessa passagem, né? É que Jesus vem pelas águas, caminhando, e já é um grande milagre. E aqui, no mesmo dia, ele quebrou já a segunda lei, né? E antes foi a matemática que ele quebrou com esse negócio dos 5 pães e 2 peixinhos, né? E agora ele quebra uma outra lei, que é a lei da gravidade. Ele vem sobre as águas. E acontece uma coisa estranha, porque diz a palavra de Deus que ele parece que ele vai passar pelos discípulos. Ele está a ponto de ultrapassar os discípulos. Isso é uma coisa que eu acho estranha, né? Jesus vem resolutamente para alcançar os discípulos. Quando chega perto, dá a impressão que ele vai direto. E aí vem a parte que eu acho cômico, inclusive. Os 12 pescadores experientes, aqueles homens barbados, rudes, olhando para Jesus e gritando apavorados, aterrorizados. É um fantasma, é um fantasma. Que coisa interessante, porque a multidão reconhecia em Jesus em qualquer lugar. Jesus colocar o pé na praia, a multidão já o cercava, não é assim? E os discípulos que andavam com Jesus não o reconheceram e pensaram que era um fantasma. Curioso isso. E, é claro, estavam cheios de medo. Tem toda uma questão cultural aí que a gente vai passar batido, não vai falar sobre o modo como eles entendiam os fantasmas naquela época, não é? E aí eles acreditavam que realmente fantasmas eram seres da noite, e eles tinham muito medo disso. E Jesus aparece, e aí então o último momento, e eu quero terminar com esse momento, é quando Jesus sabe que os discípulos estão apavorados. Ele se aproxima deles e dá a eles uma palavra poderosa, e eu quero reler com os irmãos e pedir que vocês leiam junto comigo essa palavra do versículo 50. Eles ficaram aterrorizados e Jesus imediatamente lhes disse, vamos ler? Coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos ler de novo? Coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus traz essa palavra aos discípulos, tomados de medo. Medo por causa de coisas reais. O vento era real, as ondas eram reais, o barco, poderia naufragar, isso era realidade. O choque da realidade traz medo aos discípulos. E medos irreais, que eles tinham também. E que nós temos os nossos medos irreais. Eles tinham medo de fantasmas. Mas nós também temos os nossos medos. E Jesus trabalha e cura os nossos medos. Ele nos ajuda a vencer o medo. Nós temos medo de diversas coisas. Dependendo da nossa faixa etária, nós temos medo de ficar sozinho, por exemplo. Medo de sermos abandonados pelas pessoas. Medo de ser traído pelos amigos. Medo de ser enganado. Medo de ficar doente. Medo de perder o emprego. Medo de envelhecer. Medo de morrer. Quantos e quantos medos? Medo do escuro. Medo da solidão. Medo de cachorro. Medo de altura. Temos medos. O que fazer com os medos? Como fazer para que o medo não tome conta da nossa vida? Ouça a palavra de Jesus. Deixe Jesus entrar no seu barco, porque ele diz, não tenha medo. Sou eu. E quando ele disse, sou eu, certamente ele estava dizendo, eu sou. Que é a mesma palavra, o mesmo modo como Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai. Senhor, quando eu for a Faraó e eles me perguntarem, ele me perguntar, quem é esse Deus que está te chamando e está querendo levar o povo para o deserto? O que eu devo dizer? E Deus disse a Moisés, Moisés diz que eu sou, te ordenou. Então, Jesus aqui faz o maior de todos os milagres. E o maior de todos os milagres
inclusive na perspectiva de C.S. Lewis, do livro que eu citei. O maior de todos os milagres é a encarnação de Jesus. O maior de todos os milagres é Deus eterno se fazendo pessoa, se fazendo humanidade em Jesus. Se Deus pode fazer isso, então Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Ele não evita o vento, Ele não evita a tempestade. Ele não vira a nossa babá divina, que está sempre segurando pela mão. Muitas vezes Ele nos manda entrar no barco e dizer, ó, vai. E nós temos que confiar na palavra dEle e ir. Então Ele não nos poupa dos dilemas e dos medos da vida. Isso Ele não faz. Mas Ele está sempre conosco. E Ele vem ao nosso encontro quando estamos com necessidade. E Ele nos dá a sua palavra, não tema, porque eu estou contigo. Eu sou. Yahvé, eu sou. Aquele que acalma o mar está no teu barco. Então, se você está abatido, se o seu coração está duro como uma pedra, deixe-se levar, deixe-se molhar, deixe-se amar por Jesus. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus, feito aquela pedra que a gente joga na água e vai batendo, indo. A gente afunda naturalmente, mas deixa Deus te mover. Deixa Deus fazer uma coisa grandiosa na sua vida. Jesus está em nosso barco. Está ou não está? Está. Jesus está no nosso barco. O grande eu sou está no nosso barco. Amém. Quero terminar com uma última canção. E aí eu quero convidar os meus queridos amigos da música. E ela fala de ventania. A palavra começa assim, a canção começa assim: ventania soprou no oriente e levantou a poeira de todo o chão e chamou para a festa de toda a gente, toda a raça, língua e nação. Ventania soprou no oriente, levantou a poeira de todo o chão, chamou para a festa de toda a gente, toda a raça, língua e nação. Já se ouve a batida de 1000 tambores, 7.000 tamborins do alvorecer, oceano de vozes, um canto novo, espera do que vai aparecer. Quando o céu se abrir no dia derradeiro e a luz espalhar as constelações, estarás bem no centro do picadeiro, foco das eternas atenções. Enxugarás todo o pranto e ensinarás o que é sorrir, o que é saltar, o que é dançar sobre o tempo. Tão perto do palco, os saltimbancos anunciam a hora de começar. Já tocaram trombetas aos 4 cantos, convidando todos para entrar. Um menino ao lado do leopardo
Adão e o Cordeiro à luz do sol, o sereno alecrim e o puro nardo, milho transbordando no paiol. Quando o céu se abrir no dia derradeiro e a luz espalhar as constelações, estarás bem no centro do picadeiro, foco das eternas atenções, com alegria de flores consolarás a nossa dor e falarás do teu amor tão claro. Brando, ventania soprou do Oriente, ventania soprou do Oriente. Muito bem, meus irmãos. Obrigado, Gladir. Deus continue te inspirando cada vez mais, viu? Nós vamos orar nesse instante e receber a bênção do Senhor, mas antes eu queria só deixar um recado para você. Assim que nós terminarmos aqui, você pode descer lá para o nosso espaço Conviver, que está instalado lá o nosso arraiá, ok? E nós tivemos a noção toda do arraiá dos Brasis, né? Mas lá você vai saborear os sabores desse arraiá. Lembrando que toda a renda das vendas dos pratos quentes que estão lá serão revertidas para as instituições aí dos nossos projetos da chácara. A mesa de doces é livre. Você pode saborear à vontade, tá bom? É como dizem, é grátis. Os pratos quentes você pega lá nos caixas as fichas. Lembrando também, se você precisa de alguma oração, quer que a equipe de oração ore com você, vem aqui na frente logo após o término do nosso culto. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Feche seus olhos e coloque a sua vida na presença de Jesus. Este Jesus que tem poder para fazer milagres. E peça para Jesus o que você necessita que Ele transforme e opere na sua vida. Ele está no barco com você. Ele está diante da tempestade. Ele está pronto para te alimentar, para te educar, para te curar. Deus, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Obrigado também pelas mensagens que nós ouvimos por meio das canções. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo aqui entre nós. Obrigado por podermos passar esse tempo juntos, nesse final de dia, aqui como irmãos, na presença do Senhor. Eu peço para que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa, aplicando aquilo que foi dito aqui. O Senhor conhece as necessidades de cada um, daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa. E nossa oração nesta hora é de ver o Teu reino sendo manifestado na vida de todos nós. Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Gladir e pedimos que o Senhor abençoe no ministério dele. Que o Senhor o guarde juntamente com a sua esposa e seus filhos. Que o Senhor abençoe o retorno dele para o lar dele. Que o Senhor guarde a sua saída e a sua chegada. E nós que vamos para os nossos lares, Deus, nós pedimos para que toda essa alegria do Espírito e toda essa paz de Jesus, nós possamos levar também para a nossa casa. E que ali nós possamos influenciar as pessoas que estão na nossa casa. E amanhã, em qualquer lugar que nós estivermos, dá-nos
essa capacidade que vem do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo vos abençoe e vos guarde nessa semana e até a volta de Jesus. Amém. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, junto. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça a mais viva semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido.